Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thales Feliciano e hoje vamos falar sobre um tema que é a base para compreender a evolução da internet e muitas das tecnologias que estão transformando o mundo. Antes de falarmos sobre Web 1, Web 2, Web 3, existe uma dúvida muito comum, afinal, internet e web são a mesma coisa? Apesar de muita gente usar esses termos como sinônimos, eles representam conceitos diferentes. Entender essa diferença em si é essencial para você poder compreender por que a internet evoluiu ao longo do tempo e como chegamos ao momento em que vivemos hoje. Nesse vídeo, vamos ter uma breve discussão aqui, onde eu vou explicar um pouco, né, sobre essa diferença de internet e web, entender um pouco o que caracteriza cada geração ali da própria web e mostrar como cada uma delas moldou a forma como a gente acessa a informação, nos comunicamos, produzimos conteúdo e interagimos com esse ambiente digital. E então, para você, se esse conteúdo fizer sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha para a gente conseguir aqui entender juntos como a internet evoluiu e por que essa história ainda está sendo escrita conforme a própria humanidade, né, vai se adaptando, vai encontrando maneiras mais disruptivas de estar se adaptando e conseguindo trazer cada vez mais usabilidades e interações. Beleza? Para a gente iniciar aqui, eu trouxe aqui a primeira diferença em si, para a gente já bater esse prego aqui, que é a diferença entre web e internet. A web em si são as ferramentas, são os sites, é aquilo que você utiliza para estar compartilhando as suas informações. Já a própria internet é toda a infraestrutura ali global que conecta essa rede de computadores e permite com que você acesse, navegue pelos sites, interaja com esses principais aplicativos, beleza? Vamos lá, agora explicando um pouco sobre o porquê que a internet está mudando. Como vocês podem ver até aqui pelo título desse vídeo, falando um pouco sobre Web 1, Web 2, Web 3, que são as principais eras, são as principais disrupções em si e revoluções digitais que fizeram com que o ser humano conseguisse melhorar o seu entendimento e até o seu acesso e compartilhamento de informações. Algo que vocês podem perceber aqui é que, independente da era, né, uma, duas ou três, o termo web se repete. Esse termo em si faz referência à sigla em inglês World Wide Web, que é a rede mundial de computadores ou a sigla mundialmente conhecida como WWW, beleza? Para ficar algo mais dinâmico aqui e até vocês entenderem, né? Eu trouxe aqui essa imagem onde ela mostra um pouco sobre a evolução da internet, mostra as principais três eras, né? Esses três modelos, esses três paradigmas que fazem justamente essa questão do nosso desenvolvimento aqui digital. E o primeiro deles é a própria Web 1, que é a internet ali de leitura, que começou mais ou menos ali na década de 90 e até meados de 2005, que geralmente são empresas que publicavam ali e você conseguia ler. Trouxe até aqui essa descrição aqui que fala um pouco sobre isso, que ela trouxe, né, esse início da internet, alguns sites e serviços, o próprio Hotmail, o Yahoo, que trazia nessas informações e isso foi algo bastante disruptivo ali na própria época, porque facilitou essa questão da troca, o compartilhamento de informações, até o barateamento em si do acesso a algumas coisas. Não sei vocês, mas quando eu era mais novo, quando a gente ia fazer um trabalho de escola, e as impressoras eram tecnologias bastante avançadas, eu não sou tão velho, né? Mas naquele tempo a gente utilizava, né? Tinha que ir numa determinada biblioteca, pegar livros ali antigos para a gente recortar e depois colar. Hoje em dia, né, com a própria internet facilitou, já a gente vai ali, imprime, já facilita o nosso trabalho. Mas a Web 1 em si trouxe essa questão das próprias informações. Trouxe essa facilidade e isso revolucionou muito até as próprias ciências em si. Muitos cientistas conseguiam, de certa forma, estar compartilhando ali seus conhecimentos, trocando experiências de uma maneira mais fácil. Mas o ser humano, por ser um indivíduo ali que gosta muito de interagir, não se
deu muito bem com essa primeira web justamente por isso, porque era algo muito estático. Mesmo muita gente ali utilizando, uma adoção maior veio justamente com a evolução para a Web 2, que é a questão da internet que tanto você lia como você também conseguia escrever. Você conseguia uma interação maior. Mas, ao mesmo tempo que isso apareceu, a gente começa a ver algumas dificuldades ou algumas reclamações de hoje em dia, que é justamente a questão da proteção dos seus dados. Acredito que não é surpresa para ninguém. Hoje em dia, quando a gente está utilizando, né, determinado dispositivo, a gente comenta que quer fazer algo, que quer comprar algo, e a gente acaba meio que sendo ali bombardeado de anúncios, de vídeos, justamente por essa questão de ele ter acesso ali aos nossos dados. Os algoritmos estão cada vez mais metrificados para estar tendo acesso para isso, e a gente vê, infelizmente, né, hackers onde conseguem informações ali relevantes. Isso pode até, de certa maneira, estar dificultando e atrapalhando um pouco, só porque é o ônus do bônus, porque a partir desse bônus, dessa revolução que foi aqui a própria Web 2, a gente conseguiu ali, né? Trouxe inúmeros sites e aplicativos interativos, como as próprias redes sociais. Acredito que todo mundo aqui já deva ter utilizado o WhatsApp ou utiliza, né, o próprio YouTube, onde eu estou compartilhando aqui esse vídeo. E ainda também revolucionou até a maneira das próprias comunicações e negócios, né? Através da escala em si, de você estar produzindo ali a sua própria equipe em si, hoje em dia, né? Até com a própria inteligência artificial, você consegue ali estar impulsionando cada vez mais o seu negócio. E isso transformou ali a própria internet em um espaço de troca mesmo de experiências, de aprendizagem, de aprendizado, até de colaboração ali de maneira global. E isso foi uma mudança meio que essencial ali para todo o crescimento, né, de várias empresas de tecnologia. Hoje em dia a gente pode ver aí que as principais são nesse segmento de tecnologia, justamente por essa escalabilidade que a Web 2 vem. Muito provavelmente muitos de vocês devam se identificar aqui com esse modelo aqui, né, da Web 2, que é o que geralmente a gente utiliza hoje em dia, mas veio também a nossa próxima revolução, para a gente já tá finalizando aqui, né, que é a questão da Web 3, que é justamente essa internet de propriedade. Lá nela em si você é o dono, você participa, você constrói e você consegue ali ter a questão do controle dos seus dados, da sua identidade. Algo que veio também para revolucionar isso foi a própria questão da tecnologia, né, da blockchain, porque ela surgiu com a proposta em si de tornar as redes ali mais inteligentes, mais interconectadas e mais descentralizadas. Essa questão da descentralização é algo que brilha os olhos, você não precisar de nenhum órgão em si ou de nenhuma entidade centralizadora que para você utilizar daquilo você precisa dar seus dados em si, né? Onde você mora, o seu CPF. Hoje em dia, para a gente criar, né, uma conta, a gente precisa ter e-mail, precisa colocar é, questão de data de nascimento, vários dados sensíveis que, de certa forma, quando você tem um determinado ataque ali, você pode ter esses seus dados ali comprometidos. E não só nisso, né, nessa questão da própria descentralização, mas outras tecnologias, né, estão surfando também essa questão desse próprio ecossistema ali da economia, né, da própria Web3 em si, que é a questão da inteligência artificial, a realidade aumentada, a internet das coisas. E essa interação em si dos usuários com a internet tornou essa maneira um pouco mais dinâmica e até adaptável ali às suas próprias circunstâncias, às suas próprias preferências em si, porque deixou ali também um ambiente mais aberto e seguro, justamente porque você tem esse controle pelos seus principais dados. E ela está ali em constante evolução e já está moldando ali, né, o futuro, né, de determinadas áreas, principalmente ali da questão da comunicação, da própria economia e da própria educação. Beleza, galera? Para a gente, né, encerrar aqui o nosso conteúdo, não ficar algo muito extenso, a história da internet, né, não termina aqui na Web 3, tem outras webs aí que estão vindo, a Web 4, Web 5, que, digamos, ainda estão em construção, que é justamente até essa questão da evolução da o uso mais da blockchain, a inteligência artificial, a robótica, a própria computação
quântica podem estar trazendo ali disrupções e convergir para transformar cada vez mais a forma como a gente vive, trabalha e nos relacionamos com a própria tecnologia. O próprio uso do celular hoje em dia já é essa relação meio simbiótica e acredito que conforme a gente vai passando por essas demais evoluções, a gente vai conseguir se desenvolver cada vez mais. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tiverem gostado, deixem um like. No próximo vídeo eu vou estar entrando um assunto um pouco mais é, interessante, por assim dizer, justamente para a gente entender esse conteúdo mais básico em si de tecnologia, para logo mais a gente poder meio que não ficar só na teoria, né, mas também colocar a mão na prática ali, entender como funciona a questão da blockchain, de DeFi, né, que são as finanças descentralizadas, que são os conteúdos em si que eu pretendo compartilhar aqui com vocês, beleza? Desde já agradeço a parceria e a contribuição de todos. Tamo junto.